minha responsabilidade aumentou, porque eu não sabia dessa palavra, né? Eu não me lembrava de que Deus teria falado de alguém que seria dali, né? Da cidade. E de fato eu nasci em Adamantina em 64 e com 16 anos fui embora para Campinas para estudar. Ainda não era convertido e tive a minha experiência com Jesus aos 18 anos na praça em frente aonde eu moro, continuo morando ali. É a praça central da cidade. Tive a minha experiência ali com o Senhor, tinha 18 anos. E depois estava de férias da faculdade, voltei para Campinas, continuei estudando. E uma amiga de faculdade me levou até a igreja do pastor Rony, aonde eu, de fato, fui discipulado e ficamos durante 20 anos ali, exercendo as mais variadas funções. Foi uma escola, né? Quando alguém pergunta de seminário, eu falei, esse foi um seminário real, né? 20 anos ministrando, servindo em todas as áreas, muito precioso, rico demais em Deus. E depois desse período fomos ordenados como pastores e aí depois de um tempo começamos a sentir em Deus que não ficaríamos em Campinas. Ficamos durante 1 ano e meio em São José dos Campos, ajudando um outro pastor que tinha ido para lá, de Campinas para lá. E depois de 1 ano e meio, Deus falou, olha, aqui não é ainda o seu lugar definitivo. Depois de 1 ano que nós estávamos lá, você vai para Adamantina. E eu, no primeiro momento, não cogitava ir para Adamantina, não imaginava voltar para lá. Na verdade, eu achava que nunca mais voltaria para lá, não queria voltar para lá. Eu sempre, quando ia passar férias, meus filhos, para ver os avós, né? Eu sempre orava, Deus, envia alguém para essa cidade, né? Manda alguém para cá, Senhor. Essa cidade precisa, né, de uma igreja que seja referência, que... E aí, é perigoso esse tipo de oração, né? Porque um dia Deus escuta. E aí Deus falou, agora eu vou enviar alguém para lá, e vai ser você. Mas nós estávamos preparados para ir, né? Primeiro Deus nos mandou para São José dos Campos para cortarmos os vínculos, né? Tínhamos família, carreira profissional, igreja, casa, tudo ali, né? A vida toda feita ali. Minha esposa é de lá, né? De Campinas. Mas quando Deus te dá um chamado, Ele te aponta a direção e Ele fala com muita clareza, não tem como dizer não. Não tem como olhar para trás e falar, não, não vou. Poderia ter ficado, eu tinha essa opção de não vir. Mas quando Deus te fala, né, na luz, não é? Não tem como dizer não para Ele. E aí viemos em 2004, no meio do ano. Então já estamos lá, vai fazer 13 anos que estamos lá. E toda a história que o pastor Paulo disse, realmente, nós estamos morando na praça onde fica o Poder Judiciário, na outra diagonal da praça fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, na praça principal da cidade, né, estão os 3 poderes naturais. E um dia, eu lembro de uma palavra que o pastor trouxe sobre parente remidor, né, que Deus estava me vendo como um parente remidor naquela cidade. E eu guardei essa palavra. E uma noite também, enquanto eu orava, depois que tínhamos reformado a casa para morarmos e tal, essa casa era da minha família, estava fechada, e nós reformamos e fomos morar ali. E eu sentei na varanda e comecei a orar e falar com o Senhor sobre, agradecendo a Deus por estar ali. E Deus me mostrou o lugar. Falou, olha onde eu te coloquei para morar. Eu te coloquei na praça onde os poderes naturais estão. E eu vou te ensinar que é do céu que se governa. Que é a partir do céu que se governa. E isso para mim foi algo tão forte, né? Agora o pastor falando aqui, o pastor Paulo dizendo, eu não sabia que o pastor tinha tido essa mesma sensação da praça. Eu acho que o pastor não chegou a compartilhar isso exatamente. Mas Deus falou comigo a mesma coisa. E tem sido assim. Deus tem aberto um caminho ali. Realmente hoje, a gente tem percebido um novo tempo de fato. Começamos, né, na sala de casa, um grupo ali. Depois conhecemos o Gil, Donizete, né, mas não sabíamos que
vocês os cobriam, né? Depois no MFI que fomos saber disso, né? E de fato foi muito bom termos conhecido esses irmãos e realmente a gente percebe o mesmo DNA, não é? A mesma visão. Isso ajudou muito o nosso ministério, não é? Fez com que a gente avançasse mais rápido e numa série de fatores, né? Que teríamos muito mais dificuldade para organizar. Isso já havia um grupo organizado, então isso nos ajudou muito. E eles têm sido uma bênção, né? Trouxe os dois aqui para vocês verem que é verdade. Eles estão me aguentando todo esse tempo. Mas estão sobrevivendo. Mas eles têm sido uma bênção, né? O Gil e a Ana hoje também são pastores nossos lá. O pastor Gil está ministrando lá com a igreja. E tem sido um tempo muito abençoado. E para mim é uma honra estar aqui. É uma honra, uma alegria estar aqui. E enquanto nós estávamos louvando e adorando ao Senhor, eu senti uma palavra do Senhor. Deus me mostrou uma figura de sementes, mas sementes muito boas, de qualidade. E uma excelência mesmo na qualidade das sementes. E sabe, irmãos, a gente às vezes conhece lugares, igrejas, né? A gente vê igrejas hoje muito cheias e muito cheia de movimento, né? E cheia de gente e tal. Mas muitas vezes não tem o peso da presença de Deus. E nesse lugar há uma presença de Deus. Um peso da presença de Deus. Sabe, então, o Senhor me mostrou essas sementes de qualidade. E depois eu falei, Senhor, tá, as sementes, mas e o que mais, né? Aí Deus começou a falar, como se houvesse um tempo em que essas sementes ficaram hibernando, num processo de hibernação. Tem algumas sementes que às vezes elas ficam hibernando durante um tempo. E o Senhor falou, olha, durante um tempo tem muitas sementes plantadas na terra. Muitas, muitas, muitas. O Senhor mostrou muitas sementes de qualidade, com a mesma qualidade. Mas que durante um tempo isso ficou hibernando. Mas que está chegando a hora e que essas sementes vão começar a romper a terra. Vão começar a romper a terra. Então, o Senhor disse para que a igreja se prepare, porque essas sementes vão começar a brotar. E a partir de vocês, né? Cada um aqui é uma semente, e Deus vai mandar muitas outras pessoas através dessa base sólida que Ele tem formado. Amém, irmãos? Então, vocês são as sementes que Deus tem preparado. A excelência do Senhor está dentro de vocês. A semente do Senhor está... Vocês são a própria semente de excelência. Amém? E está chegando esse momento, está chegando esse tempo. Amém? Da semente sair do processo de hibernação. Amém? Eu creio que foi algo da parte do Senhor mesmo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu queria ministrar. Eu trago o meu caderninho, não confio muito na tecnologia ainda, então eu sempre trago a coisa junto. Eu anoto nos meus cadernos, porque tecnologia pode falhar, né? Isso faz parte da prática da minha profissão. Eu sou jornalista de formação, né? Então sempre anotava tudo, sempre no caderno, né? Sempre anotando. Então isso eu gosto muito, confio muito mais no papel até hoje. Eu tenho feito algumas perguntas, né? De tempos em tempos eu faço essas perguntas para a igreja, faço essas perguntas para mim. E há um tempo atrás eu fiz essa pergunta para a nossa igreja e para mim também, sobre o que nos motiva a continuar. O que te motiva a continuar a tua caminhada com o Senhor? Além de desenvolver a tua própria salvação. Então, a palavra diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, não é isso? Então, essa é a primeira coisa que nós devemos realmente zelar e cuidar.
em desenvolver a nossa salvação até que o Senhor nos chame ou até que Jesus volte, o que acontecer primeiro, não é? Mas, além de desenvolver a tua salvação, o que mais te motiva a continuar caminhando com os teus irmãos, a continuar participando dos cultos, das células, das reuniões da igreja, dos eventos que a igreja sempre realiza, não é? Porque talvez aqui, quem tem mais de 20 anos de convertido aqui? Quem tem mais de 10 anos? Quem tem 5 anos de convertido? Ou menos, 5 ou menos. Então, eu estou falando, na maioria, para cristãos que já têm bastante quilometragem, né, irmãos? Eu me converti em 82. Às vezes parece que foi ontem, né? Mas já passou tempo, né? E quando a gente tem um tempo longo de caminhada, o que de fato nos motiva a continuar nessa caminhada, além de zelar pela nossa salvação? O que nos mantém vivos, ativos na vida da igreja? E eu sempre faço essas perguntas e sempre faço isso para a igreja, porque a igreja precisa estar questionando isso, checando de fato, se de fato ela está com a perspectiva correta. E lendo a palavra, né, em Atos é um lugar muito bom para você ver como a igreja se desenvolveu, né, nos seus primórdios, né, como era uma coisa orgânica, como crescia de uma maneira livre, né, com rapidez, que presença de Deus havia no meio deles, e é o nosso modelo de igreja. Eu creio que até hoje ainda não alcançamos uma igreja com aquela qualidade e com aquela presença que havia na igreja de Atos. Uma igreja que de fato tinha, né, o Senhor ali continuamente. Eles conseguiam se reunir todos os dias, numa reunião geral e de casa em casa. Imagina isso, hoje para nós nos reunirmos muitas vezes 2 vezes por semana, as pessoas reclamam. Não sei se aqui temos isso, mas lá tem alguns irmãos que eles vão de 15 em 15 dias no culto. Parece que eles fazem um revezamento, eles combinam entre eles, né? E aparece um pessoal, acho que eles, vai ver que tem alguma rixa entre eles, vão de 15 em 15 dias. Um pessoal vem de 15, o outro vem no outro domingo. Brincadeira, não é rixa não, mas você pergunta, fala, hoje eu tive isso, hoje eu tive aquilo, eu tive um problema aqui. E coisas que não são de fato importantes, mas que fazem com que as pessoas, né, como se cansassem, ficassem entediadas do ajuntamento da igreja. Agora, eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e eu creio que ali temos uma chave, uma resposta, pelo menos para mim. Deus falou claramente que era algo muito importante, porque nós devíamos continuar motivados a caminhar, a continuar caminhando com o Senhor, a continuar caminhando como igreja. Atos, a partir do versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo, né, estava em Corinto, né, acho que estava em Corinto aqui. No versículo 8 diz assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção para: pois tenho muito povo nessa cidade. Se tem algo que tem que motivar as nossas vidas a continuar caminhando, é porque Deus ainda tem muito povo em Presidente Prudente que precisa ser salvo. Amém?
Deus tem falado, há muito povo em Adamantina, há muito povo em Presidente Prudente, mas não é qualquer povo. Ele fala, tenho muito povo nessa cidade. É um povo que é dele, que pertence a ele, mas que ainda não sabe que é dele. Há muito povo em Presidente Prudente que pertence ao Senhor Jesus. É claro que Jesus, em tese, né, ele morreu por todos, mas nós sabemos que nem todos virão para ele, nem todos reconhecerão esse sacrifício, nem todos se entregarão a ele. Mas nós sabemos também que nós não sabemos quem são os que são deles, quais são os que são dele e quais não são. E com certeza, ele tem muito povo aqui em Presidente Prudente, que ainda não sabe que pertence a ele. Meus irmãos, e esse povo não vai saber se nós não falarmos, se nós não ministrarmos, se nós não fizermos aquilo que fomos chamados a fazer como igreja. Amém? E isso diz respeito a um estilo de vida. Não é tanto metodologias, né? Hoje nós temos métodos e tantos materiais bons e tantas coisas, mas é muito mais um estilo de vida que temos que ter. De falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas para todos que estiverem ao nosso alcance. Não só falar, mas mostrar amor de fato. Essa igreja, ela é uma referência em Presidente Prudente. Todas as vezes que eu falei da igreja Nova Jerusalém e do pastor Paulo, todos sempre sabiam quem eram, tanto a igreja como o pastor Paulo. Então, isso fala do quê? De uma semente de qualidade que foi plantada nessa cidade. Já deu vários frutos, tem outras igrejas aqui em Presidente Prudente, né, mais duas que nasceram daqui, não é? Tem outra lá em Campo Grande que também foi uma semente daqui. Adamantina, esse grupo ali, uma semente daqui, não é? E talvez outros lugares que eu não saiba, mas isso fala de algo de qualidade que tem sido gerado há anos, com muito choro, clamor, busca da presença de Deus, luta, dor, sofrimento, mas muita alegria, vitória, bênção, amém? O sofrimento, ele vem no pacote, não adianta que o sofrimento, a luta, vem junto com o pacote. Quando você se entrega para Jesus, começa a andar com Ele, não é? Isso faz parte. Não tem como fugir. Porque ninguém cresce sem um pouco de aperto, sem um pouco de dor. Eu não sei porquê, mas nós seres humanos precisamos aprender dessa maneira. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de crise econômica, crise moral, crise de valores, crise política, um tempo muito difícil sobre o país. Mas também, nesses tempos de crise, são quando esses tempos, eles fazem com que ocorram as melhores oportunidades para nós falarmos do amor de Deus. Porque as pessoas vão estar mais sensíveis por causa da dor, por causa da luta. Então a crise para nós pode ser uma excelente oportunidade de ministrarmos. Amém, meus irmãos? Amém? Vocês têm essa semente preciosa dentro, de anos, e virá um renovo que vai animar vocês. Pode ter certeza disso. Nós precisamos sempre desses renovos de Deus, pessoas jovens que vêm, jovens, eu falo de, não precisa ser jovens de idade, né? Jovens no sentido de tempo de conversão. É bom, nós precisamos ter bezerrinhos novos na casa, não é? Precisa ter todas as faixas etárias de tempo de conversão na casa, porque isso movimenta, isso gera dá trabalho, mas gera movimento, faz com que a gente se ocupe, se preocupe, passe a trocar fralda, dá leitinho, né? Como é bom os netos, né? Eu estava vendo a netinha, né, de vocês aqui, que graça, cabelinho todo encaracolado, loirinho. Como é gostoso, eu não tenho neto ainda, meu filho já está casado há 5 anos, mas está na dele lá, né? Mas nós não pressionamos, não, nós deixamos eles tranquilos. Mas deve ser muito bom, uma experiência muito boa. Você já tem 8 netos, né?
É uma experiência boa porque traz uma renovação, traz uma alegria nova, né? Dá muito trabalho, mas é gostoso, movimenta a vida, movimenta a casa. Você começa a ter preocupações que você já tinha esquecido, você não tinha mais, mas volta a ter. Começa a se preocupar com o tipo de comida, o tipo de alimento que você vai dar, que você vai servir. Não é? Para os novos convertidos nós temos que dar um outro tipo de comida. Não dá para dar feijoada, não dá para comer qualquer coisa, tem que trabalhar uma papinha, né? Um mingauzinho, não sei o quê. Então isso faz com que a gente se preocupe com outras coisas. Gera vida nova, circula o sangue de maneira diferente nas nossas vidas. E se preparem, meus irmãos, porque Deus vai fazer isso no meio de vocês. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E vocês têm a bagagem para suportar o que vai acontecer. Vocês têm a estrutura pronta para isso. Aleluia. Então, quando eu estava lendo esse texto, comecei a ver, né? Como Deus fala com Paulo, fala para ele não ter medo, para ele não temer, mas para ele falar e não se calar. Porque ele tinha muito povo. Eu tenho muito povo, meu povo, nessa cidade. E aí ele fica ali 1 ano e 6 meses ensinando aquele pessoal. Ensinando, ministrando diariamente, continuamente, profundamente. Era algo intenso, né? O apóstolo Paulo era intenso naquilo que ele fazia. Ele ficava um tempo naquele lugar, mas 1 ano e meio para ele, talvez fosse como 10 nossos, né? Porque ele ficava intensamente, ministrava todos os dias, formava um grupo de discípulos fortes, né? Que estavam realmente prontos, e aí ele ia para outro lugar. Depois ele voltava, muitas vezes confirmando, se ele não podia ir, enviava outros da sua equipe para que fizessem isso. E aqui no caso ele, quer ver? Deixa eu só lembrar aqui onde. E ele pega, vou continuar lendo aqui, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Ele não queria se envolver com essas questões religiosas, né? Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogavam-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, mas ele não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ele começou a circular, e nesse meio tempo ele fez amizade com Priscila e Áquila, não é? Um casal abençoado, e eles tinham o mesmo ofício que Paulo, de fazer tendas, não é? Isso fala de você também ter afinidade com as pessoas com quem você trabalha. Como é importante quando você encontra companheiros de jornada que trabalham no mesmo ofício, né? Ou que têm atividades parecidas com a sua. Então, isso fala de como a igreja deve também funcionar de maneira, às vezes, orgânica. Você procurar entre os seus irmãos pessoas com quem você pode estabelecer relacionamentos e vínculos para fazer a obra de Deus avançar. Não é? Claro que todos têm, vocês têm as células aqui e tudo, não é? É ideal que isso aconteça no ambiente de célula, mas vá orando, fala: Senhor, coloque pessoas para trabalhar junto comigo,
para me ajudar a desenvolver aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer, não é? Para que vocês possam fazer juntos a obra de Deus. É muito mais prazeroso, é muito melhor quando nós encontramos pessoas no reino de Deus que podemos somar, né? Por exemplo, quando nos unimos à linha Adamantina, como foi bom isso? Claro, no começo tem um estranhamento natural, não é? Algumas diferenças de fazer assim ou fazer assado, mas isso depois foi superado. Esses detalhes pequenos, não é? Coisas que não são fundamentais, não é? Superamos e continuamos caminhando juntos. Por quê? Porque temos uma aliança em Cristo que é muito maior do que essas coisas. Então o apóstolo Paulo encontrou esse casal, um casal precioso, não é? E que depois esse casal encontra Apolo, logo abaixo, se você continuar lendo o texto, que era um homem poderoso em palavras, poderoso nas escrituras, e pregava com poder, com muita ênfase. E quando eles viram esse homem pregar, né, que depois Apolo se tornou um apóstolo também, né, um homem enviado para vários lugares, mas Priscila e Áquila, um casal que não fala se eles tinham uma função específica na igreja, nenhum cargo, né? Eles eram amigos de Paulo, tinham o mesmo ofício. Priscila e Áquila chamam Apolo à parte, levaram, no versículo 26, diz que Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Eles chamaram esse homem de Deus à parte, poderoso em palavras, conhecia muito bem as escrituras, mas ajustaram o foco de Apolo. Que coisa tremenda, meus irmãos. Um casal que não tinha nenhum cargo, nenhuma função, chamaram esse homem de Deus e ajustaram, ensinaram mais pontualmente as verdades da palavra de Deus. Sabe, Deus quer usar a tua vida, independente se você tem um cargo, se você tem uma função, se você tem algo formal. Deus quer usar aquela semente que está dentro de você. Amém? Eu, durante muitos anos, pastoreava, mas não era pastor nominal. Eu estava dizendo outro dia na nossa igreja, se você me chamar de pastor, amém, eu fico feliz, né? Se você também não me chamar de pastor, meu nome não é pastor Mário Rios, meu nome é Mário Rios. O problema não está em você me chamar ou não de pastor, o problema está em você me respeitar ou não como pastor. Porque tem muitos que nos chamam como pastor, mas não nos respeitam como pastor. Não escutam o que a gente fala, não ouvem os nossos conselhos. Você gasta um tempo numa reunião de aconselhamento, né? Investe aquele tempo ali, e a pessoa sai da tua sala e continua fazendo o que sempre fez. Não põe em prática nada do que você orientou, debaixo de oração, não é? Então isso para mim, não adianta me chamar de pastor, se não vai pôr em prática aquilo que eu estou, pelo menos, dando uma luz para aquilo, né? Quando nós aconselhamos, meus irmãos, nós estamos ali, debaixo da presença de Deus, e é com muita responsabilidade que nós fazemos isso. Não é de qualquer maneira. E nós não precisamos dizer, assim diz o Senhor, para ser uma palavra profética para a sua vida. Às vezes nós temos essa coisa meio mística, né? Parece que Deus só fala se a gente colocar essa frase na frente, assim diz o Senhor. Aí foi de Deus. O aconselhamento, em muitos momentos, tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavras proféticas para a tua vida, naquele tempo que você está se aconselhando. E se nós formos sábios, nós vamos pegar aquilo, colocar diante de Deus, examinar aquilo diante das Escrituras e falar, Senhor, me ajuda a caminhar nisso que eu tenho ouvido. Isso é respeitar o ministério do pastor. Muito mais do que chamar alguém de pastor. Amém? Esses homens, esse casal, Priscila e Áquila, foram tremendamente usados na vida de Apolo. Ajustaram o foco de Apolo.
ensinaram mais pontualmente o caminho do Senhor. E Apolo depois, né, se torna, alguns teólogos acreditam que ele, por exemplo, escreveu o livro de Hebreus, né? Eu já vi alguns acham que foi Paulo, mas enfim. Quando Deus fala conosco, né? Eu tenho muito povo nessa cidade. Ele está vendo, meus irmãos, a igreja no seu pleno potencial. Ele está vendo a igreja, incluindo todos aqueles em Presidente Prudente, que vão ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Naquela época havia uma só igreja. Então, em Éfeso, era uma igreja só. Corinto, uma igreja só. Roma, uma igreja só. Paulo, quando escreve, fala os santos que estão em Éfeso, a igreja que está em tal lugar, a igreja que está na casa de fulano. Ele não fala as igrejas para uma mesma cidade, ele sempre falava para uma igreja. Então Deus, quando olha para Presidente Prudente, ele olha para todos aqueles que são remidos, nascidos de novo, da água e do Espírito em Presidente Prudente. Essa é a igreja no seu pleno potencial. Mas nós temos uma igreja real, que é a igreja que existe hoje, não é? Então, essa igreja em Presidente Prudente, ela se reúne em vários lugares, não é? Nós temos outros irmãos, não é isso? Que se reúnem nesta mesma cidade, com quem temos comunhão, eu imagino, né? A gente sempre procura ter comunhão com o maior número possível de irmãos, não é? Essa é a igreja real, mas Deus, quando ele olha para a igreja, ele vê a igreja em todo o seu potencial. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele amou a igreja de tal maneira, mas ele amou a igreja em todo o seu potencial, embora naquele momento talvez não houvesse ninguém com ele. Jesus, quando foi para a cruz, a palavra diz que todos os deixaram. Mas mesmo assim, ele continuou no seu propósito, porque ele estava morrendo por uma igreja em todo o seu potencial. Amém? E nós temos que ter essa mesma visão de Cristo. Olhar para a igreja que existe hoje. Você olha aqui, não é? Para essa igreja local, a igreja que existe hoje, mas você tem que olhar todo o potencial que ela vai atingir. Uma semente é o quê? Em si ela não é nada, mas dentro dela tem um potencial tremendo para se tornar, se for uma árvore, uma grande árvore, e a partir dessa árvore, uma floresta toda, a partir de uma semente. Então nós temos dentro de nós um pleno potencial de Deus. Essa igreja tem um pleno potencial de Deus. Qual é o potencial remidor dessa igreja? Ou seja, qual é o número de pessoas que o Senhor quer remir, quer salvar a partir dessa igreja? Nós não sabemos. Mas pela qualidade da semente que tem sido semeada aqui, eu tenho certeza que é muita gente, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus quer remir uma multidão aqui em Presidente Prudente, através dessa igreja local. Porque Deus não investiria uma semente de tanta qualidade na vida de vocês, para que ela ficasse só na semente. Agora, isso é um desafio muito grande para a vida de cada um. De zelar pela semente. De zelar por aquilo que Deus tem falado com você. De não se acomodar a despeito do tempo que você já tem de convertido. Amém? Não importa, meu irmão, a tua idade cronológica. Deus tem muito para fazer através da tua vida ainda. Amém? Eu estou com 53 anos. Nós tivemos um encontro sexta e sábado, né, de pastores, de líderes, em Araçatuba, e tinha um pastor ministrando nesse encontro que 28 anos. Eu olhei assim e falei, puxa, ele podia ser meu filho tem 28 anos, né? Eu falei, Deus, né? Estou com 53. Mas sabe, quando eu penso nisso, às vezes eu falo, puxa, parece que passou tanto tempo, será que vai dar tempo, Senhor, de fazer tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida, né?
Às vezes passam esses pensamentos pela nossa cabeça. Mas eu sei o seguinte, eu vou fazer o máximo que eu puder. Preparar o máximo que eu puder da próxima geração. Amém? Usar o máximo do vigor que eu tenho para fazer o melhor para o Senhor, para preparar a próxima geração. Eu não sei se a próxima geração será a geração que verá o Senhor voltar, né? Quando eu me converti, achava que era a minha geração. Hoje eu estou já meio em dúvida se será na minha geração, mas estou crendo, né? Eu preferia que Jesus voltasse na minha geração. Se não for, será na próxima. Porque os sinais que estão acontecendo no mundo mostram um pouco isso, né? Mas Deus sabe. Nós temos que crer, meus irmãos, que a igreja que nós temos hoje vai crescer, não apenas em número, mas em qualidade, em maturidade. Amém? Essa igreja real vai se desenvolvendo até se tornar todo o potencial de Deus para essa casa. Amém? Jesus ama a sua igreja, Ele ama a sua igreja, Ele ora pela sua igreja, Ele intercede pela sua igreja todo o tempo. Ele está atento ao que acontece nas nossas igrejas locais. Ele está atento, ele tem todo o interesse em saber o que está acontecendo com você, e ele tem todo o plano para desenvolver a igreja local. Vamos ler João 21, de 15 a 17. Em João capítulo 21, os discípulos estão meio desanimados, meio não, totalmente desanimados. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, mas os discípulos não tinham ainda entendido o sentido da morte e da ressurreição de Jesus. Então eles estavam tentando voltar a fazer as coisas que eles faziam antes. Então eles foram o quê? Pescar. A maioria dos discípulos era formada de pescadores, dos 12, né, dos 11 que tinha morrido um, se suicidado, então ficaram 11, eles foram pescar. Estavam voltando para suas atividades anteriores. Quem nunca ficou tentado a voltar a fazer coisas, né? Coisas antigas. Voltar para a sua profissão, né? Eu lembro, depois de algum tempo que estava em Adamantina, tinha largado a carreira na universidade, era professor lá na PUC, em Campinas, onde eu me formei, 17 anos como professor lá, tinha uma carreira crescente, e aí vim embora para Adamantina. Naquele momento que você toma a decisão, Deus fala com você na luz, não é? Você não tem dúvida. Mas depois que estava lá em Adamantina, depois de algum tempo, alguns anos, e vem a crise, vem aqueles momentos difíceis, aqueles momentos em que a coisa não anda, que a igreja parece que não sai do lugar, você está passando oposição e pressão, e o inimigo vem na tua mente e começa a questionar o teu chamado, questionar o que você estava fazendo ali. Algumas vezes eu ouvi essa voz nítida no meu ouvido. Quem você pensa que é? O que você acha que você veio fazer nessa cidade? Eu vou destruir a tua família, vou destruir a tua vida. Você não vai conseguir nada aqui. Eu ouvi isso pelo menos 2 vezes, nitidamente no meu ouvido, lá em Adamantina. Uma vez foi quando meu filho teve um acidente no lugar central da cidade, um carro, e ele estava de carro e uma moto, com 2 moças. E eu, quando fui até lá para ver o que tinha acontecido, ele me ligou, cheguei naquele lugar, a cidade inteira estava ali, sabe? Parecia o acontecimento da cidade, né? 40 mil habitantes, não é uma cidade muito grande, então vocês imaginam, num sábado à noite, quando eu cheguei ali, eu vi aquele negócio, e tinha sido um acidente até razoavelmente feio, porque a moto estava em bastante velocidade, e quando eu me aproximei dele, eu era em frente à igreja católica principal da cidade, e o padroeiro da cidade ligado àquela igreja. E a gente sabe, né, que atrás disso sempre há muitas vezes uma idolatria que desencadeia uma série de questões espirituais. E quando eu cheguei naquele lugar, eu ouvi uma voz no meu ouvido clara, dizendo assim: eu vou destruir
a tua família. Você não vai prosperar nesse lugar. Você não devia ter vindo para cá. Vai embora daqui. Estava no começo ainda. Tinha uns 3 anos que nós estávamos lá. Sabe, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Daí comecei a repreender aquela voz, claro, sabia de onde vinha, né? Mas você escutar isso, se você já não está num período bom, você já está passando lutas, você fala, o que eu vim fazer aqui? Começa a ter vontade de voltar. Eu não tinha vendido minha casa lá ainda, fiquei 3 anos com a casa fechada lá. Porque eu falei, se a coisa não der certo aqui, eu corro para lá de volta. Mas eu não dei ouvidos a essa voz. Amém? Eu dei ouvidos a quem tinha me falado na luz. Essa frase eu sempre cito, não é? Eu não lembro o autor mais, mas é uma frase que marcou meu coração, que diz o seguinte: nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te disse na luz. Sabe, irmãos, quando você está naquele momento de clareza de Deus, de revelação de Deus, aquele tempo que você separou para orar, para buscar a direção de Deus, e Deus te dá uma palavra clara, uma direção objetiva, concreta, e você ouve e toma posição naquilo e obedece ao Senhor, tenha certeza que as oposições virão. Quando você faz a vontade de Deus, as oposições vêm mesmo. Por quê? Porque justamente você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. E as trevas começam a ficar com raiva de você, porque você está obedecendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Então é natural que isso venha. Mas se você está no meio daquela escuridão, naquele período de crise, de questionar, se lembre exatamente da palavra que Deus te falou na luz. Porque ela vai ser o teu norte nesses momentos de oposição. E foi essa palavra que me manteve firme naquele lugar. Hoje nós estamos vivendo um outro momento. Deus nos deu realmente um presente, um lugar muito bom para nos reunirmos. Temos um terreno do lado grande que Deus também nos deu, um lugar que não tem problema para estacionar, não tem problema com barulho, com som, na avenida que vai para a universidade, um lugar bom. Realmente Deus escolheu, trouxe uma pessoa de fora para construir. Ele ficou 3 anos com aquele lugar, um salão de eventos, e quis vender. E Deus nos poupou até da construção, da reforma. Eu sou muito detalhista, e Deus falou, você vai perder muito tempo com isso, vai sofrer demais, eu vou te poupar desse negócio, senão você vai ficar enroscado nisso. E foi muito bom, fez com que a gente avançasse mais rápido. Mas se eu tivesse naquele dia, daquele acidente, escutado aquela voz, o que eu fiz logo em seguida? Fui vender minha casa o mais rápido possível. Falei, vou vender, porque eu não quero mais ser tentado a voltar para Campinas. Afundei o barquinho, meu irmão. Por que Pedro voltou a pescar? Porque ele não afundou o barco. Ficou com o barco amarrado ali. Se ele tivesse vendido o barco, né, para outro pescador, não dava nem para voltar a pescar. Mas pelo jeito, o barco estava ali ainda. Aí Jesus se encontra com ele, com os discípulos, mas em particular ele chama Pedro e ele faz aquela pergunta, né? Vamos ler aqui, 21, de 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava checando o coração de Pedro,
e estava mostrando para ele a importância que ele dava para a sua igreja, que ainda iria surgir. A igreja não tinha nem surgido ainda. E Jesus não estava pensando só nos 120 que iam ficar ali em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Ele estava pensando nos milhares e milhares e milhares e milhares e milhões que se converteriam ao longo da história, até chegar a nós. Ele já estava vendo tudo isso e falando: Pedro, você realmente me ama? Você pode dar sua vida para cuidar dos meus cordeirinhos? Sabe, irmão, se isso não motivar a nossa caminhada cristã, nada mais pode nos motivar. Porque Jesus não nos chamou apenas para nos livrar do inferno, para sermos salvos das trevas. Isso é só o conserto que Deus teve que fazer para nos livrar da queda. Porque o propósito original, não é, de Deus é que ter uma família com muitos e muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ter uma família de muitos irmãos. Jesus é o filho mais velho e outros filhos semelhantes a ele na sua família. Então nós temos que ter um peso pelas pessoas, temos que amar as pessoas. Jesus estava ali, chamou, porque ele sabia que Pedro era um influenciador, né? Pedro, ele era um cara que formava opinião no grupo. Chamou Pedro perto e falou: você me ama, Pedro? Sabe, essa pergunta você tem que fazer para você. Se você ama Jesus, e eu sei que você ama, você tem que amar os cordeirinhos dele. Amém? Se você ama o Senhor, você tem que ter esse amor pelas pessoas que Deus vai colocar e tem colocado na tua frente. Sabe, gente dá trabalho, é ou não é? Gente dá trabalho. Mas quando Deus fala de uma cidade, quando na palavra se fala sobre uma cidade, Ele não fala dos prédios, dos postes, do asfalto. Quando Deus olha para uma cidade, Ele vê gente. Ele vê as pessoas que moram nela. Quando fala da Jerusalém Celestial, né? Tudo bem, tem ruas de ouro, mansões, o rio, tal, mas a Jerusalém, primordialmente, ela é formada dos santos que foram salvos. A cidade de Deus, ela tem vida porque tem gente lá dentro. E porque Deus está ali, é claro. Então, tudo que nós fazemos como igreja, o sentido maior, se temos um som legal, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, estacionamento, tudo isso é o quê? Para ganhar as pessoas para o Senhor. E se não tivéssemos nada disso, continuaríamos fazendo a mesma coisa. Amém? Quando a gente, eu acredito que aqui também é assim, quando nos convertemos, não tínhamos tudo isso que temos hoje, né? As cadeiras não eram tão confortáveis, né? Eram cadeiras de plástico ou de madeira, não tinha ar-condicionado, era ventilador, não era assim? Graças a Deus o Brasil foi melhorando financeiramente, economicamente, e as igrejas também. As igrejas hoje estão mais prósperas, podem ter um conforto maior, mas tem países que não é assim. Tem países que eles se reúnem num chão de terra batido, sapê em cima, né, um telhado de sapê, quente pra caramba, e eles ficam ali ministrando e adorando a Deus. As pessoas é que importam. Quando a gente vê Jesus falando com Pedro, o grande problema, esse tipo de palavra: Pedro, você me ama, cuida dos meus cordeirinhos, nós pensamos que por ser Pedro um dos apóstolos, é algo que alguns especiais na igreja, os pastores, os presbíteros da casa, é que tem essa função de cuidar das ovelhas. Porque Jesus falou isso para Pedro. E Pedro era um dos apóstolos mais importantes. Então nós pensamos, bom, isso foi falado para Pedro, para um apóstolo.
Eu sou um simples membro. Cheguei há pouco tempo. Meu irmão, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós, não tem uma casta sacerdotal. O que tem é uma ordem de comando que Deus estabelece na sua igreja para colocar ordem, né? Para que haja realmente autoridade na casa. Mas isso não tem nada a ver com sacerdócio. O sacerdócio ele é individual, ele é pessoal. Você tem que ministrar diante do Senhor sempre. Você é sacerdote diante dele. Você é sacerdotisa diante dele. Você precisa ministrar, adorar ao Senhor. A adoração dos pastores, a adoração do líder de célula não substitui a tua adoração. A oração que um pastor faz por você não substitui a tua própria oração diante de Deus. Então, quando Jesus falou isso para Pedro, na verdade está falando para todos nós. A responsabilidade é de todos nós. Eu citei o exemplo de Priscila e Áquila. Um casal normal, comum, não fala nenhum cargo que eles tinham, nenhuma função específica. Eles eram fazedores de tenda como Paulo. E Paulo se juntou a eles, porque era um casal que amava a Deus. E eles chegaram e corrigiram um outro ministério que era poderoso em palavras, e ajustaram o foco dele. Deram uma clareza maior para o ministério dele. Sabe, irmãos, nós como pastores aprendemos muito com os irmãos. Às vezes um irmão que está nascendo há pouco tempo na fé, e nós começamos a ouvir a experiência que ele teve com Jesus e tal. Às vezes Deus renova valores lá de trás. Hoje eu estava ouvindo esse cântico que fala, tirou-me do lamaçal. Eu comecei a lembrar da minha conversão, de como Deus foi bom comigo, como Ele foi misericordioso comigo. Quando aprendemos com a ovelhinha mais novinha, com aquele cordeirinho que está chegando agora na casa, como a gente aprende com os netos. Aprende um pouco sobre nós, né? A gente aprende sobre a gente mesmo, no contato com os mais novos. Então não é para pessoas especiais. Cuidar de gente é para todo mundo. Você está disposto a cuidar de gente? Fala para o seu irmão, você está disposto a cuidar de alguém? A cuidar de gente? Amém? Dá trabalho. Vai ter que trocar fralda. E fralda tem cocô. Hã? Vai ter cheiro de cocô às vezes, meu irmão. Não é agradável. Outro dia uma irmã foi nos visitar e ela foi conversar um assunto conosco e foi com a filhinha dela. Ela chegou em casa com a filhinha ficou parada assim, brincando, pequenininha. Quando parou, eu falei, Aí logo depois veio o cheiro, né? A bomba. Ela falou, pastor, desculpa. Eu falei, não, tranquilo. Daí foi trocar, né, a nenê, porque senão ninguém aguentava ficar ali conversando. Cuidar de gente, né, que acaba de nascer, vai eventualmente ter que pôr a mão na massa, meu irmão. Eventualmente não, vai ter que pôr a mão na massa, e que massa, né? Amém? Sabe, dá trabalho, mas você está disposto? Vale a pena. Ninguém, quando vai ter um filho, fica pensando nisso. Você pode até pensar no preço da fralda, né? Que não é barato. Mas você não fica pensando no trabalho que vai dar. Se fosse assim, ninguém tinha mais do que um filho. E vocês tiveram 5, né? Ô, benção. Hoje é raro isso, quem tem essa coragem, né? É raro. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu estou terminando já, irmãos. Vou mostrar um outro exemplo de como o ministério na igreja é para todos. Não é apenas para um grupo especial de pessoas. Deus quer que todos exerçam
o seu ministério. E o ministério de cada cristão é cuidar de gente. Essencialmente, o ministério de cada um de nós é cuidar das pessoas. Essa é a motivação que tem que estar no teu coração. Não é? Você vai ver isso por toda a palavra. Em Efésios 4, de 11 a 15, diz assim, só ler para nós, 4, de 11 a 15, diz assim: e ele mesmo, Jesus, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui fala claramente que o Senhor deu os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios foram presentes de Deus, dons de Cristo para a igreja, para que eles capacitem o corpo, cada um de vocês, né, a se tornarem o que vocês foram chamados a ser em Deus. Então, a função do apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, ou seja, os presbíteros, cada presbítero pode exercer qualquer um desses ministérios, porque presbítero significa um homem maduro em Deus. A palavra presbítero é ancião. Então, qualquer presbítero está apto a exercer qualquer um desses 5 ministérios. Mas não é para ele fazer o serviço em si, mas ensinar a igreja a fazer. Ensinar cada um de nós, treinar, capacitar cada um a fazer a obra do ministério, a fazer com que a igreja cresça. Amém, meu irmão? Então, quem faz a igreja crescer? Quem faz a igreja amadurecer, se desenvolver? Cada um de nós. Os ministérios da casa vão treinar, vão equipar, vão capacitar, vão abençoar, vão enviar, vão suprir, mas cada um de nós tem que cumprir o seu papel. Porque, meu irmão, um pastor, por mais carismático que ele seja, por mais cheio de energia que ele seja, por mais vigoroso que ele seja, quantas pessoas ele é capaz de cuidar direito, bem? 100, 200, 500, se for um super. Então, Jesus cuidou de 12. Quantas pessoas cada um é capaz de cuidar bem? Agora, se cada um fizer o seu serviço, você já imaginou que beleza que é? A multiplicação que ocorre, cada semente que tem dentro de você, de qualidade, de excelência, sendo passada para outros. A dinâmica é outra. A dinâmica é outra. Acontece uma coisa totalmente nova. Realmente uma multiplicação tremenda. Mas precisamos entender que esse encargo não está apenas sobre homens e mulheres especiais. Priscila e Áquila eram fazedores de tendas. Eles tinham profissão natural. Às vezes nós falamos assim: mas eu trabalho, pastor, o senhor não sabe como meu trabalho é puxado. Eu não acho que deveria ser fácil fazer tenda. E Paulo, além do trabalho como apóstolo, ele também fazia tendas. Ele conciliava o seu chamado ministerial ao trabalho secular ainda. Então não tem desculpas. Nós não temos desculpas diante de Deus. E eu sei que você ama Jesus. E eu sei que você quer cumprir o seu chamado nele. Amém?
para encerrar, vou citar ali Atos 6. Em Atos 6 nós vemos que havia uma crise na igreja primitiva, né? A igreja mal tinha nascido e já tinha uma crise. Eu não vou ler todo o texto, mas você já deve ter lido. As viúvas gentias, né, estavam tendo problema com as viúvas hebreias. Na distribuição de alimento, eles estavam privilegiando as israelitas e parece que estava faltando um pouco de empenho na distribuição de alimentos, ou alguns lugares também distribuíam dinheiro para as viúvas dos gentios. E isso começou a dar murmuração, começou a ter um ruído no povo. E aí chegou até os apóstolos, e os apóstolos então falaram, não, isso precisa ser resolvido. Façam o seguinte, separe entre vocês 7 homens de boa reputação, de caráter, que tenham boa fama entre o povo, e tragam até nós esses nomes. Trouxeram, eles impuseram as mãos sobre eles e ordenaram 7 diáconos para fazer aquele serviço. E depois não se fala mais, eu creio que o problema foi resolvido, porque não se fala mais nesse assunto. Mas é interessante, se você continua lendo o capítulo 6 e depois o capítulo 7, um dos diáconos que foi ordenado foi Estevão. E aí começa a mostrar Estevão fazendo um tremendo numa pregação, e por causa daquela pregação ele acabou sendo apedrejado e morto. Mas o testemunho dele foi tão impactante que as pessoas viram o rosto dele iluminado. E o apóstolo Paulo estava presente nesse assassinato. Ele consentiu na morte de Estevão. E isso causou tal impacto na vida dele que foi um dos elementos que levou ele a se converter. Então, se o testemunho de Estevão serviu para ganhar só a vida do apóstolo Paulo, meu irmão, já valeu, né? Que bênção! Que bênção! O apóstolo Paulo alcançou todo mundo conhecido da época. Formava equipes de ministérios para enviar para cidades. E depois você continua lendo, você vai ver outro diácono que foi ordenado naquele dia, Filipe, capítulo 8, foi até Samaria, e disse que começou a pregar o evangelho e fazer sinais tremendos, maravilhas, milagres tremendos, e Samaria inteira começou a ser ganha para Jesus, um lugar onde Jesus já tinha ido e já tinha semeado. Aquela cidade estava pronta para o evangelho. E aí Filipe começa a ter aquela burburinho na cidade, as pessoas se convertendo em massa. Isso chega até os apóstolos, chegaram para os apóstolos e falaram, olha, precisamos colocar em ordem o que está acontecendo em Samaria. Eles enviam para lá Pedro e João, e Pedro e João estabelecem, organizam o crescimento da igreja em Samaria. Mas não fala mais desses diáconos fazendo serviço natural. Eu creio que eles faziam, eles entregavam as cestas, entregavam a comida, entregavam o dinheiro para as viúvas, mas não cita mais eles fazendo isso, cita os diáconos ganhando cidades inteiras para Jesus, dando testemunho com a própria vida. Homens comuns, meus irmãos, homens normais, ganhando cidades inteiras, por causa da sua paixão, do seu amor pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Não se toca mais no assunto deles, porque a visão tradicional, muitas vezes, de diaconia nas igrejas, é que o diácono cuida de serviços naturais. E isso é uma verdade, porque a palavra diaconia é serviço. Mas você olha para o que eles estavam fazendo, meu Deus, eu queria ter uma pontinha do que o Filipe fez. Depois ele evangeliza ainda o eunuco lá, etíope, e a Etiópia até hoje tem um testemunho de cristianismo antigo lá, até hoje você tem relatos, tanto do que a rainha de Sabá, o impacto do que ela viu na corte do rei Salomão e levou para lá, né, do judaísmo, mas também o impacto do cristianismo, por causa desse etíope eunuco que foi ganho por Filipe. Então, meu irmão, olha para a semente que Deus tem colocado na tua vida. Valorize isso, porque ela é de excelente qualidade. Amém?
Deus tem colocado no teu coração, ao longo desses anos, uma semente preciosíssima. Preciosíssima. E isso está a ponto de vir à luz. Amém? Você crê nisso? A obra é para cada um de nós. Vocês têm sido capacitados por todos esses anos. E parece que às vezes não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu tudo. Mas está na iminência de uma nova onda vir sobre essa igreja local. E eu creio que esse lugar vai ficar pequeno. Amém? Esse lugar vai ficar pequeno. Quando começa a ter crescimento, né, muda as coisas, né? Vai mudar, muita coisa, às vezes o conforto diminui, porque vem mais gente, né? Não tem jeito. Mas é bom. Vale a pena. Como é bom nós vermos os cordeirinhos do Senhor chegando na casa, não é? Trazendo uma alegria nova, trazendo um ânimo novo. Vai ter serviço para todo mundo, meu irmão. Vamos ficar de pé. Eu creio que Deus quer nessa noite te preparar. Não te preparar em termos de conhecimento, de capacidade, porque eu creio que isso vocês já têm. Vocês já sabem o que fazer, porque você já tem feito ao longo de tanto tempo. O que o Senhor quer nessa noite é trazer uma nova motivação. É aquela pergunta inicial: o que te motiva a continuar caminhando como igreja? E a resposta a essa pergunta é: porque ainda há muito povo meu nessa cidade. Deus está falando, tem muito povo que é meu, e eles precisam saber disso. Você já sabe disso. Você sabe que você pertence ao Senhor. A tua salvação, meu irmão, está tranquila. Amém? Você é salvo, as portas do céu vão estar abertas para você, por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida, por causa da graça e da misericórdia do Senhor sobre nós. Mas quantos pertencem ao céu, são cidadãos do céu, mas estão vivendo o inferno na terra? Cidadãos do céu que vivem no inferno na terra, porque não conhecem o céu, não conhecem quem é o Rei do céu, não conhecem quem é o Senhor deles. A pergunta de hoje para a tua vida é em relação à tua motivação. Capacidade Deus já te deu. Deus te deu uma semente preciosíssima, com excelência. Vocês têm comido do melhor da terra, na presença de Deus. O alimento que vocês têm recebido, meus irmãos, é privilegiado. Saiba que muitas e muitas igrejas, muitos e muitos irmãos, não recebem o alimento que vocês recebem. Eu posso dizer isso com certeza absoluta, porque eu conheço o pastor Paulo, conheço outros homens de Deus, da mesma estirpe dele, homens e mulheres de Deus, que perseveram na presença de Deus, que já viram ondas de todo tipo passar. Pastor Rony, que é o meu pastor, um homem que eu admiro muito. Por quê? Porque já viu de tudo, meu irmão. Ondas vindo sobre a igreja, novidades sem fim vindo sobre a igreja, novos métodos, novas maneiras. E ele sempre falava, né? Sempre quando falava de alguma coisa nova, eu chegava empolgado, né? Ele olhava, ouvia. Amém. Vamos orar sobre isso. Por quê? Porque ele sabia que muitas dessas ondas passavam, e do mesmo jeito que vinham, elas se desfaziam, e muitas vezes só destruíam coisas ruins, coisas boas que tinham sido feitas. Algumas não, foram ondas realmente de Deus e que acrescentaram coisas boas para a igreja, mas outras não serviram para nada, a não ser causar ebulição e estrago. Porque tem uma onda que é boa, não é? Aquela onda que você pode surfar nela e tal, essa onda é gostosa. Quando você pode pegar jacaré, né? Mas tem onda que é ruim, que destrói, que avança além da conta e faz estrago na praia.
homens que sabem permanecer em Cristo. Sabe, irmãos, a questão não é o tanto de gente que nós temos, ou o oba-oba que acontece nos nossos cultos. Alegria é bom, os nossos cultos, né? É bom ter alegria, precisamos ter a alegria do Senhor, é bom rir junto com os nossos irmãos, mas o peso da presença de Deus você não encontra em qualquer lugar. O peso da glória de Deus, da excelência de Deus, você não encontra em qualquer lugar. E isso é precioso demais. E é isso que fez com que essa igreja permanecesse ao longo desses 30 e tantos anos. Não é apenas a força, não é a força humana, não é a determinação pessoal dos pastores da casa, é a graça de Deus sobre eles, é a qualidade da semente que está neles, da presença de Deus, e que tem sido passada a cada um de vocês. Por isso, valorize aquilo que Deus tem dado a vocês, meus irmãos. Valorize isso diante do Senhor, sabe? E como que você valoriza isso? Não é apenas chegando e falando: "Ô, pastor, obrigado", não é isso. É você correspondendo ao chamado que o Senhor tem dado para você. Apacenta as ovelhinhas do Senhor. Cuida dos cordeirinhos que o Senhor colocar na tua frente. Amém? Abre sua mão, vamos orar. Senhor, Pai, nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações é tão precioso. Senhor, é uma semente tão preciosa, com tanta qualidade. Nós não queremos que ela morra, nós queremos que ela brote, e que ela brote e dê muito fruto, Senhor, e que dê realmente uma qualidade imensa de pessoas que o Senhor vai trazer. Senhor, há potencial nesta casa para ganhar uma cidade inteira, Senhor, para ganhar uma multidão. E o Senhor tem muito povo nesta cidade, povo que é teu, povo que é cidadão do céu, mas que ainda não tem o passaporte, que ainda não sabe que pertence a Ti. Senhor, eu peço que os meus irmãos aqui nessa noite, que já sabem quem são, que sabem que são cidadãos do céu, que sabem que pertencem à eternidade, que eles não tenham medo, não tenham enfado, não se cansem em semear, em ministrar, em falar, em apacentar, em pastorear as vidas que o Senhor vai colocar no caminho deles. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor realmente faça esse milagre acontecer nos próximos meses, Senhor. Comece um renovo, comece a brotar um renovo nessas sementes, Pai, em nome de Jesus. Isso vai trazer uma alegria como nunca foi visto antes nessa casa, Pai. Um tempo novo que fará com que as instalações até sejam pequenas, talvez tenham que ter mais de um culto no domingo. Pai, há um povo teu nessa cidade que ainda está sofrendo no inferno, Pai, um inferno na terra, mas que pertencem a Ti. Move o Teu povo, Senhor, move o Teu povo, Senhor, move o Teu povo, Senhor, move o Teu povo gerado na excelência, Senhor, na qualidade do Teu Espírito, da Tua Palavra. Oh, move para que eles possam nesses dias romper em fé realmente. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Toma posse disso, meu irmão. Amém. Porque isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém.
Ministério de Louvor pode subir aqui, nós vamos orar para encerrar e os irmãos vão nos dirigir num cântico de vitória, de gratidão. Deus falou conosco nesta noite. Esta semana temos as reuniões nos lares. Vamos perguntar para o Senhor de que maneira vamos participar disso que o Senhor está nos mostrando que vai nos dar. Amém? Glória a Deus. Pai, te bendizemos, te adoramos por tudo que ouvimos, por tudo que podemos te oferecer, Senhor, nesta noite, nestes 33 anos de pregação da tua palavra neste ministério. Bendito seja o Senhor, porque do Senhor veio a graça, o Espírito Santo, a força e o poder. E agora, Senhor, precisamos te ouvir para as próximas etapas, ó Pai, daquilo que tu queres realizar. Senhor, que o poder do teu Espírito venha sobre nós, ó Pai, que possamos ser prontos em responder aquilo que o teu Espírito deseja de nós. Senhor, que tua mão poderosa se estenda sobre o teu povo. Senhor, incluímos nesta noite, além desta igreja, Senhor, as igrejas irmãs, ó Pai, a igreja lá de Adamantina, Senhor, o trabalho dos teus servos ali seja abençoado também. Senhor, e que tu faças resplandecer a luz do teu rosto sobre aqueles que têm o temor do teu nome. Tu derrames a tua misericórdia e que tu possas sorrir para este povo da tua aliança, derramando a tua graça, o teu amor, a tua abundância, Senhor. No nome de Jesus, Pai eterno, nós abençoamos a tua amada igreja neste momento. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor ao findarmos o culto. Se alguém precisar de oração, nos procure aqui à frente, nós estaremos aqui para servi-lo da parte do Senhor.